festa está linda. Deus abençoe toda a organização. Deus abençoe meu amigo Emerson. Tive uma oportunidade de trabalhar um pouquinho com ele no podcast, foi uma bênção. Cadê ele? Ah, ele está aqui. Isso é uma bênção de Deus, tá? Um presente que Deus me deu. Deus abençoe a tua vida. Meu amigo campista também. Rapaz, esses meninos é fogo puro, pastorzão. Pastor Lanimir, eu fiz um curso para aprender a falar o seu nome, pastor. É sério, estou te falando. Aí mandaram eu falar o nome do evangelista Robson, sobre o nome dele. Não dá para falar, não dá para falar. Deus abençoe a tua vida, meu príncipe. A todos os meus obreiros, amigos aqui que estão à minha retaguarda. Deus abençoe a todos os pastores desta casa. Deus abençoe. Estou muito feliz mesmo. Lá em cima está meu amigo Lucas. Deus abençoe a tua vida. Lá atrás está meu amigo Elias. Evangelista Elias, Deus abençoe, é um amigo, é um irmão que Deus me deu. E lá embaixo vai ter uns livros de minha autoria, são 9 temas, os irmãos passam lá e abençoe a minha vida em nome de Jesus. Atos capítulo 4, verso de número 31 e 32, como de costume, diga para o teu irmão, sorrindo você fica mais bonito. Isso, eita glória, que bênção. Tem gente que guardou o sorriso o dia inteiro para dar aqui agora. Isso, eita bênção. E tendo eles orado, foi abalado o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. E a multidão dos que criam era um só coração e uma só alma. Outras traduções, uma só mente. E a multidão dos que criam era um só coração, uma só mente, e ninguém dizia que algo do que possuía fosse seu, mas tinha todas as coisas em comum. E a multidão dos que criam era um só coração e uma só mente, e ninguém dizia que algo do que possuía fosse seu, mas tinha todas as coisas em comum. E você pode se assentar, por gentileza. Meus queridos, esse texto que ora acabamos de ler é um texto um tanto quanto profundo, devido ao fato de ele estar num dos livros mais impactantes do Novo Testamento. Este livro é o livro de Atos Apóstolos. Esse nome, Atos Apóstolos, não é um nome que já fazia parte do texto, desde a sua origem. É para depois do século de número 2 que nós teremos esse termo Atos Apóstolos. Antes mesmo, era chamado apenas de praxis. Praxis é uma expressão grega que quer dizer prática. Esse termo é utilizado em Irineu, um pai da igreja, utilizado em Eusébio e outros pais da igreja mais, para citar esse livro como livro daqueles que são chamados apóstolos de Cristo. Esse texto e esse nome desse livro recebe essa titulação, porque você vai ver o ato da igreja de Cristo por meio desses apóstolos ministrando a palavra com tanto poder e tanta autoridade. É importante, dentro desse inteirinho, percebermos que esse livro também pode ser chamado de Atos da Igreja, porque você vai ver a igreja cheia do Espírito Santo, pregando, ensinando e fazendo discípulo. Outro termo que é utilizado, principalmente a partir do século de número 19, para o livro de Atos Apóstolos, é chamado Atos de Pedro e de Paulo. Porque dos 12, você vai ter a predominância do ministério de Pedro e de Paulo. Pedro vai ser aquele cheio do Espírito Santo, que o seu ministério terá no que nós chamamos uma espécie de limite entre os capítulos. Logo após, a partir do capítulo número 9, começa uma nova figura, a figura do tão chamado Saulo / Paulo, que é o grande pregador, o grande apóstolo da igreja de Cristo. É importante percebermos que quando analisamos esse livro, percebemos que ele não é um livro por si só. Ele é um livro em segundo tomo. Por essa razão que você vai ver que Lucas, quando escreve o Evangelho, Lucas tem uma preocupação. Ele quer escrever para uma comunidade. Todo mundo que escreve um texto, escreve com a preocupação de mandar uma mensagem para alguém. Já Lucas está escrevendo aqui, mandando direcionado a Teófilo. Teófilo, existe pelo menos 2 posições interpretativas para quem seja Teófilo. Teófilo, uma pessoa diretamente. Teo, Deus, filo, amigo, aquele que é amigo de Deus.
ou Teófilo, é uma comunidade dos amigos de Deus. E a preocupação lucana, diferente de Mateus, de Marcos e de João, a preocupação dele é mandar uma mensagem, dizendo que Cristo tem poder e autoridade, e ele precisa fazer isso em detalhes. Lucas, ele escreve no estilo historiador da época. O texto dele parece muito com a escrita de Joséfo, muito com a escrita de Heródoto e muito com Plutarco. Quando Lucas escreve esse texto, ele quer escrever em detalhes minuciosos. Lucas não é doutor como alguns pensam. Lucas é médico, porque o conceito que se tem de doutor médico hoje não é o conceito que se tem no primeiro século. A ideia de médico que se tinha no primeiro século não era uma pessoa muito boa. Era alguém que às vezes a pessoa ia lá com problema nas pernas, na mão, e saía de lá com problema pior. Porque você não tinha uma medicina tão científica como temos hoje. Então, o termo doutor é utilizado para doutor da lei. Lucas escreve de forma minuciosa porque ele está escrevendo para uma comunidade grego-helenística. O que é esta comunidade? Gente letrada, inteligente, que conhece muito de mitos, conhece muito de geografia, e Lucas tem essa preocupação. Lucas vai escrever, ele mesmo disse, tem muita gente escrevendo, só que eu decidi fazer uma narração mais detalhada e minuciosa. Capítulo 1 de Lucas, ele pega as informações, detalha o que já tem, ele observa quem já tinha escrevido, ele observa quem tinha testemunho para contar, pega essa informação, faz um relatório e monta o texto que nós chamamos Evangelho de Lucas. Dos evangelhos, é o maior prólogo do Novo Testamento. Você vai observar o capítulo de número 1, capítulo extensivo, mostrando o Cristo, mas antes de mostrar o Cristo, mostrando o nascimento do famoso João o Batista, que seria o preparador do caminho de Jesus. Observem, quando ele vai escrever Atos, ele tem a mesma preocupação, escrever em detalhes, escrever em minúcias. Tanto é que ele diz o seguinte: o primeiro tratado eu escrevi, ó Teófilo, e agora está escrevendo o segundo tratado, o segundo tomo. Qual é a preocupação dele? A preocupação dele agora não é falar de Jesus cheio do Espírito Santo, mas a preocupação agora é falar da igreja cheia do Espírito Santo. Jesus, que é cheio de poder, cheio de autoridade, ele delega esse poder, passa essa autoridade para a igreja. Então Atos dos Apóstolos é o Atos em que a igreja vai viver de forma dinâmica, poderosa e cheia do Espírito Santo. Você vai ver nos evangelhos que Jesus não tem uma preocupação que os discípulos jejuem. Tanto é que há uma questão: teus discípulos não jejumam? Jesus vai responder nos evangelhos: não precisa jejuar agora, não é o tempo de jejuar agora. Mas em Atos, a igreja jejuma, a igreja ora, está cheia do poder e da autoridade. Então Atos é um marco na história. Observe, como eu sei que Lucas escreveu Atos também. Nós fazemos uma análise chamada incorpores. O que é análise incorpores? Olhamos dentro de um texto e percebemos quantas palavras repetidas de um texto tem no outro. Você vai perceber que há aproximadamente mais de 120 vocábulos que Lucas utilizou no texto de Lucas, ele também utiliza no texto de Atos dos Apóstolos, mostrando que o texto de Atos é uma extensão do Evangelho. Só que agora não é Jesus, agora é a igreja cheia do Espírito Santo. Aí há uma mensagem importante. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Jesus Cristo ainda não foi assunto ao céu. Jesus está no meio dos discípulos, e a multidão dos discípulos está com ele. Jesus vai começar a ensinar as últimas palavras. Jesus vai começar a ensinar as últimas coisas. Sabe o que é impactante? É que no momento em que Jesus está falando sobre o fim, os discípulos olham para ele e dizem: quando será estas coisas? Quando será isso que o Senhor está dizendo? Alguns pensam que os discípulos já estão clamando por arrebatamento. Na verdade não. Na verdade o que os discípulos estão pedindo é juízo divino. Jesus, quando é que Roma vai apanhar? Quando é que Roma vai ser pisado? Vai ser torturada? Quando é que essas coisas vão acontecer? Jesus diz: não se preocupe com estas coisas. Não é para você preocupar com isso. Se preocupem em quê? Em ser cheio do Espírito Santo. Por essa razão que ele escreve Atos capítulo 1 verso de número 8: mas recebereis a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas. Percebam uma informação: vocês vão receber
poder. Não se preocupe com vingança. Não se preocupe quando será o juízo para Roma. Não se preocupe quando Roma vai ser pisado. Se preocupe em receber poder. Porque quem está preocupado com poder, não tem tempo para vingança. Quem está preocupado com poder, não tem tempo para briga. Quem está preocupado com poder, não tem tempo para cotovelada no outro. Quem está preocupado com poder, não tem tempo para panela. Quem está preocupado com poder, está focado nas coisas de cima. Jesus diz: vocês vão receber poder. E eu já começo a sentir a presença dele aqui. Vocês vão receber poder. Só que é lindo, porque ele utiliza um vocábulo grego chamado lipseste. A palavra lipseste em grego significa receber como dom ou presente. Só que essa palavra lipseste, ela vem de entregar presente com a mão. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Eu vou ser assunto ao céu daqui a pouco. Daqui a pouco vocês vão ficar olhando para cima e vão ficar imaginando o que está acontecendo. Mas não se preocupe com isso, porque eu subo, mas daqui a pouco volto para buscar vocês. Mas enquanto eu não voltar, tem uma mensagem para Itacibá, tem uma mensagem para os jovens e para os adolescentes. Qual é a mensagem? Vocês vão receber poder, e esse poder que vocês receberão é um presente que eu vou dar com as minhas próprias mãos. Eita glória! Esse poder que eu vou dar, eu vou estender as mãos e vou colocar na mão de vocês. A questão toda não é que eu não dou presente, a questão toda é se tem mão estendida para receber o presente que eu vou dar. A questão toda não é que eu não tenho para encher a igreja do século 21. A questão toda, essa igreja do século 21 está com a mão estendida para receber. A questão toda não é que Jesus não faz mais milagre, e aí tem uns tal de saudosistas que dizem assim: cadê os milagres? Os pastores oram o tempo inteiro e eu não vejo mais milagre. O problema não é que não tem poder na igreja. O problema é que falta gente de mão estendida para receber o poder que vai. Eita glória! Para receber. Já tem gente que levantou a mão. Se eu fosse você, levantava na forma de receber, porque o poder que está para descer esta noite já está para cair na tua mão. Pastor, vai cair no chão? Não. Pastor, vai ficar suspenso no ar? Não. Levanta a mão que o poder vai cair na tua mão. E qual é o requisito? É oração da igreja. Esse poder vai descer. Esse poder vai descer. Aleluia, aleluia. É mediante a um presente. A questão toda é: se um presente já faz a igreja arrepiar, dar glória, dar aleluia, falar louvado seja Deus, entrar no poder, da vontade de jejuar, é só um presente. Jesus está dizendo: eu não vou derramar tudo, só vou dar uma porção, mas vai ser suficiente para vocês ter tanta autoridade e tanto poder, que quando alguém vir até vocês, não vai ter mais espírito de covardia, não vai ter mais espírito de medo, não vai ter mais vergonha no meio de vocês, porque agora, com o poder que eu vou te dar, o inferno não segura você mais. O inferno não segura você mais. Não tem palavra que segura você mais. Pastor, nenhuma palavra me segura, não. Você pode ter vindo debaixo de uma família que está debaixo de maldição, mas uma vez que você recebeu esse poder, nada mais segura a tua vida mais. Aleluia. Você pode ter nascido em uma família que todo mundo da tua família já separou, todo mundo da sua família não dá certo, todo mundo da sua família abre empresa e fecha empresa, nada dá certo, mas depois que recebeu esse poder, tudo que estava travado vai destravar, tudo que estava destravado vai, tudo que estava travado vai destravar. Tem alguém que crê nessa palavra? Tem alguém que crê nessa palavra? Aí ele chega em Atos capítulo de número 1. Ele disse: vocês vão receber poder. E o que é poder aqui? Poder aqui é o vocábulo grego dinamis, que nada tem a ver com dinamite, porque é um anacronismo colocar dinamite nesse termo dinamis, porque ainda não tem esse conceito. Observe o que é dinamis então.
Você tem algumas palavras gregas para utilizar para poder no Novo Testamento, mas a palavra que ele escolheu utilizar para poder aqui é uma palavra muito cara para o texto lucano. Qual palavra é esta? Dinamis. Dinamis significa o quê? Poder com recurso. Dinamis significa poder ilimitado. Jesus está chamando o colégio apostólico dele, e o colégio apostólico dele parece ser muito engraçado. Quem é que Jesus chama? Você vai observar que em Marcos, Jesus diz, e ele chamou para si os que quis. Olha só, quem é que Jesus quis chamar? Se você vai colocar alguém na sua empresa, se você vai chamar alguém para andar do seu lado, até mesmo com o seu filho, você vai procurar o melhor rapaz da rua, vai procurar o melhor currículo, vai ter uma pilha de currículo, e você vai esfolhar e vai falar assim, opa, ele sabe inglês, ele sabe espanhol, olha só, ele já fez curso fora, ele já tem faculdade, é esse que eu quero, alguém qualificado, alguém pronto. Mas olha só quem Jesus chama. Jesus está passando e de repente ele chama um homem que é chamado Levi. Quem é Levi? Levi trabalha coletando impostos. Mateus, coletando impostos. Só para os irmãos terem uma noção, quem coletava impostos era uma das piores coisas que uma pessoa judia poderia fazer. Se um judeu coletasse impostos, ele estava quebrando uma regra dentro do mundo judaico. Era de costume, se você soubesse que estava passando um coletor de impostos, você passava do outro lado, porque você ia amaldiçoar a ele, porque ele cobrava tanto para Roma quanto cobrava para si próprio. O coletor de impostos era aquele que roubava da bolsa, pegava dos judeus aquilo que eles não tinham, e Jesus resolve chamar ele. Eu não chamaria nunca um rapaz que tem costume de pegar da bolsa, arrancar dinheiro para ele, tirar vantagem para ele. Eu não chamaria nunca, mas Jesus quis chamar. Você vai ver que Jesus chama um rapaz chamado Pedro, totalmente desestabilizado. Uma hora está cheio, uma hora está vazio, uma hora está bem, uma hora está mal. Ele tem tantos problemas, tantas intempéries, que tem hora que ele fala: Jesus, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. É alguém assim que Jesus resolve chamar. Jesus resolve chamar um homem, e é importante isso. Você vai ver que o texto diz que ele chamou um tal de Zelote. Quem eram os Zelotes? Zelotes é um termo que vem do grego chamado zelo. Era um grupo de pessoas que costumavam fazer um grupo de guerrilha para matar, fazer um grupo de guerrilha para enfrentar Roma. Então Jesus resolve chamar esse homem. Se fosse eu, jamais chamaria. Mulheres, que mulheres estão andando com Jesus? Tem uma tal de Maria Madalena, na qual expulsou o espírito dela. Quem é esse grupo que Jesus está andando? Jesus não é como eu e nem como você, que pega do currículo os melhores currículos, pega da pilha de currículo os melhores currículos. Jesus não. Jesus vai lá naquele que não tem condição, não sabe falar. A prova disso, Atos capítulo 4 verso 1, os da sinagoga, os fariseus, os saduceus chamam esses discípulos, chamam eles de agramatoi, que significa não tem letra, não é letrado, não sabe nem escrever o próprio nome. Jesus fala: gostei, vou chamar eles para a minha obra, porque Jesus não se preocupa com as minhas habilidades. Jesus se preocupa se o coração está disponível para minha glória, para ele fazer alguma coisa. Deixa eu falar isso de forma mais clara para os irmãos entenderem. Jesus vai aonde os homens não entram, aonde os homens não vai, e resolve chamar para ele aqueles que ele quer. Aí você pergunta: por que não chama ninguém da elite? Porque se eu chamo alguém da elite, a glória vai ser das habilidades dele. Se eu chamo alguém poderoso, a glória vai ser das habilidades dele. Mas eu chamo pequeno, eu chamo gente que às vezes tem nem noção do tamanho daquilo que carrega. Mas é esse que eu quero para minha obra. Eu quero gente disponível para minha obra. Pastor, tu está pregando para mim ser analfabeto? Não. Está pregando para mim estudar? Não. Eu só estou te dizendo que teu currículo para Jesus não vale. O que vale para Jesus é a tua disponibilidade.
liberdade para ser cheio da presença dEle. Aleluia. A minha oratória, a minha retórica, o meu conhecimento teológico é importante e me ajuda, mas o que Jesus conta para esse tempo é gente disponível para a obra dEle. E Ele está perguntando: tem alguém aqui disponível para me encher? Tem alguém aqui disponível para me encher? Tem alguém aqui disponível para me encher? Mas Deus, eu não tenho qualidade. Ele está dizendo: tu acha que quando eu fui te chamar já não sabia que você não tinha? Tu acha que quando eu fui chamar Moisés eu não sabia o tanto de desculpa que ele ia me dar? Tu acha que eu já não sabia que Gideão tinha um monte de desculpa para me dar? Eu já sabia de tudo isso. Eu já sabia que até adolescente quer dizer: eu não vou entregar, Senhor, meu futuro, porque eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer um curso técnico, eu quero ser um dono de empresa. Jesus disse: eu já sabia que você ia me dar suas variáveis, mas eu disse: eu estou te chamando, e depois que eu chamo, não tem como voltar atrás mais. Tem alguém de Jesus aqui? Tem alguém de Jesus aqui? Tem alguém aqui que é dele? Aí observe, pastor, o que é que tem a ver? Capítulo 1, verso 8: recebereis dinamis. Dinamis é o que? Poder com recurso. Epa, se é com recurso, isto é, quem não tem recurso, recebe o recurso que o poder dá. Então, antes do poder descer, eu até não tinha recurso, mas depois que o poder desce, eu tenho recurso para fazer aquilo que eu preciso fazer. As minhas limitações não vão me desestabilizar e nem vão me bloquear mais, porque depois que eu recebo o poder, você já vai percebendo uma coisa. Você que às vezes tinha medo de falar, aí quando alguém pede um conselho, você começa a falar, se deixar tu não para mais de falar. Você que às vezes era todo tímido, travado, depois que recebeu esse poder, você percebe que agora você não tem mais timidez. Você percebe que agora você tem a autoridade de Deus. Antigamente ficava todo ali fechado em si, mas depois que recebeu esse poder, há uma autoridade que te toca, que agora você não tem mais vergonha. Antigamente tinha vergonha até de carregar a Bíblia, mas depois que receber esse poder, vai andar com a Bíblia de todo tamanho dentro do ônibus, na rua, porque esse poder te dá recurso. Mas eu não sei falar, tem problema não. Se você recebe esse poder, ele vai desbloquear a tua vida e você vai ter aquilo que você não tinha. Ai, meu Deus do céu, está preparado para receber aquilo que você não tinha? Está preparado para receber aquilo que você não carregava? Esse poder te dá condições de ter. Pastor, só isso é suficiente? Não. Esse poder, dinamis, é um poder muito caro para Lucas colocar aqui, porque esse poder é utilizado para homens divinos, que é considerado de anertheos. O que é anertheos? Anertheos é homens comuns fazer coisas que homens divinos fazem. Quando Lucas coloca aqui, Lucas está participando do conceito grego antigo, que existiam homens na mitologia grega que eram homens, mas tinham poder de deuses. Você vai perceber que Lucas está usando esse poder para falar isso. Ele está dizendo que vocês vão receber, vocês vão ter cara de homem, falar como homem, erram como homem, mas quando vocês forem me representar, não me representarão apenas como homem. Vocês terão uma centelha da divindade dentro de vocês. Aleluia. Pastor, e como é que eu sei que eu recebi esse poder? No mundo grego, para ter esse poder, você precisava ter no mínimo 3 coisas. Primeira coisa, tinha que ter poder sobre a natureza. Alguém que tem poder sobre a natureza era chamado de anertheos, homem divino. Exemplo, essa pessoa tinha que ter autoridade para, se tivesse um vento soprando, se tivesse uma tempestade, ele orasse para a tempestade era obrigado a parar, porque ele é homem, mas recebeu um poder que é divino. Então, ele olha para a tempestade e a tempestade para. Jesus Cristo, ele estava vendo os discípulos nas suas embarcações, a embarcação está quase indo a pique. Jesus
pisa no mar, mostrando que ele tem poder sobre as águas, poder sobre a natureza, e manda a tempestade parar, e a tempestade para. Por quê? Porque Jesus Cristo tem esse poder sobre a natureza. Mas pastor, e para a igreja também tem esse poder. Porque quando o vento está soprando lá na tua casa, lá na tua empresa, o vento está soprando e parece que vai levar tudo, você coloca o joelho no chão e fala: Jesus, tem misericórdia, eu não estou suportando mais esse vento, eu não estou suportando essa tempestade mais. Daqui a pouco você começa a sentir uma mudança lá na tua casa, lá na tua empresa, começa a perceber uma mudança lá no teu trabalho. Sabe o que é isso? É homens comuns, mas tendo o poder divino nas mãos. É isso que Deus está delegando para a nossa vida. É gente comum, é gente que é falho, é gente que é pecador, é gente que erra, mas depois que entrega a vida para Deus, ele tem uma autoridade de Deus sobre a vida. Lá vai uma mensagem, levante a mão, levanta. Lá vai uma mensagem para aquele vento que tu está enfrentando. Talvez você não sabia o poder que tinha, mas agora tu sabe o poder que carrega na mão. E a mensagem é: vento, dá um jeito de parar, porque quem vai sair desse culto essa noite, quem vai sair desse culto esta noite, vai sair tão carregado de poder, que o vento que fazia barulho não vai parar mais, não vai. Em nome. Aleluia. Pastor, tem esse poder? Tem. Aí é o seguinte: quem recebia esse poder dinamis, ele teria que ter uma outra característica. Qual é a característica que ele tinha que ter? Ele tinha que ter poder sobre os espíritos. Jesus demonstrou isso, que ele tinha poder sobre os espíritos. Jesus, uma certa feita, mostrou que tinha tanta autoridade sobre o espírito maligno, que só de ele pisar em Gadara, sem falar, sem pregar, sem gritar, sem mandar mensagem, só colocou o pé, o endemoniado veio correndo, bateu de joelhos e já diz: o que vieste fazer aqui antes do tempo? Sabe o que é isso? É ter poder. Aí você me pergunta: pastor, esse poder tem a igreja? Tem. Esse poder a igreja também tem. Você vai ver que Paulo, cheio do Espírito Santo, tinha uma menina que tinha, muito obrigado meu príncipe, tinha uma menina que tinha um espírito de adivinhação. Paulo chega para ela, cheio desse poder e autoridade, ele repreende o espírito, e o espírito tem que dar linha, sair fora, porque agora tem um homem ali, cheio de poder. Sabe o que eu estou dizendo? Esse poder não está só em Paulo, porque eu não creio no Espírito Santo só em Atos Apóstolos e nas cartas. Eu creio no Espírito Santo para hoje. Esse poder está na sua vida. Quem disse que crente tem que ter medo de amarração? Nome na boca de sapo, nome na boca, meu nome está na boca da girafa. Pode colocar onde quiser o nome, pode colocar o guidar, pode colocar terra de cemitério, pode colocar colocar um nome dentro do coração de um boi, tem problema não. Quem tem esse poder, quem tem essa autoridade, quem tem que partir em retirada é Satanás sobre a igreja. Crente não anda de cabeça baixa para demônio, crente não anda de cabeça baixa para Satanás. A igreja tem poder e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Aí Jesus, pastor, pastor, tem uma galera aí que falou que se eu não parar de cantar na minha casa, vai fazer um trabalho, pode fazer trabalho, vai gastar dinheiro à toa, porque quem tem autoridade de Deus, ai Jesus Cristo, desceu aqui algo sério. Quem tem autoridade de Deus, pastor, eu acho que fizeram uma coisa para o meu filho, pelo meu marido, para minha mãe, para minha esposa. Tem problema não, tu vai chegar em casa agora, vai pisar na soleira daquela casa e vai dizer: a partir de agora, Satanás, a partir de agora, pega a tua bagagem e vai, porque eu estou cheio do... Eu estou sentindo a presença dele aqui. Quem tem? Receba,
receba essa autoridade. Tu não precisa de mediador, não precisa levar o pastor lá na tua casa para orar. Você tem autoridade e poder para colocar a mão naquela casa, naquele quarto, naquele computador, naquele armário, e vai ter que sair em nome de Jesus. Tem alguém que crê nessa palavra? Tem alguém que crê? Abre a boca e dá glória. Abre a boca, abre a boca. Há um poder adormecido em nós. Há uma autoridade adormecida na gente. E não estamos percebendo. Porque não estamos usando e ousando a entrar nessa dimensão do poder do Espírito. Eu ouço muito, trabalho com devocional das irmãs lá na igreja, e algumas me perguntam assim: pastor, quando tem alguém com uma prova muito grande, é bom a gente ajudar? Porque vai que a gente entra na prova dela. Eu falei o seguinte: essa é uma desculpa de gente que quer ficar morna, porque gente morna não intercede por ninguém, porque fala, vai que eu pego a prova dele, vai que eu pego o vento dele. Deixa eu te dizer, igreja não é para ter medo de vento e de tempestade. Se a tempestade está forte, aumenta o nível, porque quanto mais eu aumento o nível, eu mudo o status que estou. Eu não vou orar para fulana, tá doido? Eu vou mexer com esse negócio não, vou atrair cão para minha casa. Filho, filha, Jesus mandou mais de 6.000 demônios embora. Paulo cheio do Espírito Santo, Pedro cheio do Espírito Santo. A igreja é cheia, é cheia, é cheia, é cheia. Tu não está entendendo? É cheia do Espírito Santo. E aí, pastor, o que acontece agora? Seguinte, Atos capítulo de número 1, promessa. Não receberam ainda, mas vão receber. O que acontece? Tem que ter pelo menos essas características para receber essa autoridade. Mas aí há um detalhe importante. Qual é o detalhe? Como é que eu faço para receber esse poder? A igreja, Atos capítulo 2, está orando em oração. Orando. Diz o Talmud judaico que as portas do céu não está fechada para quem ora. A porta do céu pode até estar fechada para quem não ora. Quem não ora parece não ter resposta, mas quem é de oração, até silêncio de Deus é resposta. Tem gente que age no silêncio de Deus. Te dou um conselho: se Deus não falou, não haja, não tira o pé. Seja teimoso e bicudo como Moisés. Deus diz, eu vou mandar um anjo e não vou mais. Moisés diz, ah é? Então tu vai ficar aí que eu vou ficar aqui. Não tira o pé do lugar. Se a tua presença não for comigo, eu não ajo em silêncio de Deus. Se Deus está em silêncio, não faço nada. Eu não compro, não vendo, não negocio. Eu não tomo posse de ministério, não tomo posse de hierarquia, não tomo posse de status, não faço nada. Tem um terreno para vender, Deus não disse segura. Tem uma casa para vender, Deus não falou nada, segura. Tem alguma coisa para fazer, Deus não falou nada, segura. É melhor esperar o tempo de Deus falar do que agir no silêncio e chorar para depois Deus falar com você. Então você vai ver que a igreja está em oração, e a oração não é de um dia. A igreja está orando. Aí o seguinte, quem olha da terra para o céu diz, oração parece não resolver nada, porque estou orando até agora, cadê meu milagre? Estou orando até agora, cadê minha bênção? Estou orando até agora, cadê que eu não vejo o filho mudado? Estou orando até agora, cadê que o pastor vive fazendo campanha aqui, dizendo eu e minha casa serviremos ao Senhor, e eu estou continuando vindo no culto sozinha. Eu estou orando e cadê? Parece que não tem resposta, mas calma aí, porque eles estão orando, e de repente, o céu se abre, o Espírito Santo resolve descer. Quando é que ele resolveu descer? Foi de repente é sem mandar mensagem. Não tem mensagem no WhatsApp, não tem mensagem no Telegram, não tem e-mail. Ele resolveu descer. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que essa noite, para a glória de Deus, vai ser o de repente na tua vida. Ele não te avisou, mas é a partir de hoje, a partir de agora, eu creio nisso, que haverá um transbordar de
Deus para, quem crê nisso, para a tua história. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, estão orando. Aí há um detalhe: quando o Espírito Santo vem, e é importante que eles ouvem um som como de um vento, não é vento, só ouve um som como de um vento. O vocábulo grego aqui, biaias, é vento que sopra na tempestade. Eles ouvem um barulho de vento, e esse barulho de vento que eles ouvem, daqui a pouco eles começam a ser cheios do Espírito Santo, e começam a falar em outras línguas. Observe, são cheios no capítulo de número 2. Capítulo de número 2, são cheios. Pedro cheio de autoridade, olha só, todos foram cheios, mas apenas Pedro cheio de autoridade prega. Todos foram cheios, mas apenas Pedro cheio de autoridade anuncia. Todos foram cheios, mas apenas Pedro está verbalizando. Pedro vai lá, pregou, ganhou almas. Tá pouco? Não, Pedro quer mais. O que é que Pedro faz? Pedro está indo. Ele diz o seguinte: eu busquei, recebi a porção, preguei. O que é que Pedro está fazendo? Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, está indo orar de novo. Repito, capítulo 1, há uma promessa para a igreja. Capítulo 2, a promessa é concedida, a igreja recebe a promessa. Capítulo 3, a igreja volta a orar de novo. Porque a oração de ontem não me sustenta hoje. Oração é igual maná, tem que ter a de todo dia. Oração é igual pão do deserto, tem que cair pão todo dia. Não adianta você falar, mas eu orei mês passado, ano passado, eu ia no monte 7 horas. Não adianta orar 7 horas em um dia e passar um mês sem orar. Não adianta ficar preso na igreja para fazer campanha de oração aqui e depois passar um mês sem orar. Deus está dizendo, ora todo dia, porque maná é para todo dia. É todo dia, é todo dia, todo dia. É oração todo dia, é busca todo dia. Ai, Jesus do céu, quem ora todo dia tem milagre todo dia. Quem ora todo dia vê pão caindo todo dia. Aí Pedro diz, eu recebi no capítulo 2. O que você vai fazer no capítulo 3, Pedro? Vai postar dizendo que você sapateou? Não vou postar não. O que você vai fazer, Pedro? Vai contar para todo mundo que agora você é o homem da unção? Claro que não. Eu vou lá para o templo orar mais, porque eu gostei desse negócio de ser cheio de poder. Eu gostei desse negócio de ser cheio de poder, e eu estou indo buscar mais poder. Aí ele está indo, e aí é no caminho da oração que tem um rapaz que está de cara para o templo. Ele olha para o templo e fala, sou doido para entrar lá, mas não posso. Sou doido para ir lá ver o culto, mas não posso. Sou doido para ir no altar, mas não posso. Está travado. Pedro olha e fala, antes minha vontade era pegar a espada e cortar a orelha, mas agora, depois do Espírito Santo na minha vida, quando eu vejo alguém quebrado, a minha vontade é colocar de pé e levantar. Ai, Jesus do céu. Quem não tem poder e autoridade briga. Quem não tem poder e autoridade quer saber quem vai pregar e quem vai cantar. Fica disputando quem fala mais, quem prega mais. Mas quem tem poder e autoridade levanta a gente quebrada. Ai, Jesus. Quem não tem poder e autoridade, ele não quer saber de compromisso. Mas quem tem poder e autoridade, ele está vendo alguém quebrado e diz, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas eu tenho uma presença que me encheu no capítulo 2, e agora você não vai ficar parado. Como é que eu sei, pastor, que eu recebi o Espírito Santo? Você não suporta ver gente caída, você não suporta ver gente quebrada, você tem vontade de levantar ele para a glória de Deus. Aí o pessoal fala, caiu, deixa de lado, isso é gente vazia. Caiu, abandona, isso é gente vazia. Gente cheia, quando vê alguém quebrado, vê alguém ferido, ele fala, vem pra cá, que o culto só é mais gostoso quando estamos juntos. Bora pro culto dar lugar, bora pro culto dar lugar, bora pro culto dar lugar. Eu recebi o Espírito. Capítulo 3, recebeu o Espírito. Só que é o seguinte, milagre gera uma certa consequência. Olha só, capítulo 3, receberam esse poder. Está Pedro e João. O rapaz levantou, caminhou, deu lugar. Só que aí já vem um problema. Olha só, se Pedro não faz isso, não tem acusação. Se Pedro não vai para a oração, porque observe, eu posso passar pelo caminho da oração, ver gente quebrada e direto. Não tem afronta. Para quem só vai orar,
tem afronta não. Para quem só vai lá para o culto, tem afronta não. Para quem só vem aqui e senta, levanta a mão e dá uma glória, tem afronta não. Mas gente que levanta a gente quebrada. Mais gente que levanta paralítico. Mais gente que levanta a gente que estava parando. Aí o inferno se levanta contra o Pedro. Se levanta contra o João. Só que aí é um detalhe. Capítulo de número 4. Há uma acusação. Vocês não sabem falar. Quem são vocês que não são indoutos, nem escrever vocês sabem? Quem é vocês para estar falando desse jeito? Está percebendo que o que eles não tinham, o Espírito encheu eles e agora tem? É gente que às vezes fala Jesus, mas se Jesus encher, quando ele coloca a mão sobre a enfermidade, ela tem que pular para fora. Se você tem autoridade, pastor, não sei falar esse negócio de grego, de hebraico, tem problema não, você tem poder. Você tem poder, pastor, eu não conheço esses negócios aí diferentes não, eu não sei nem falar hermenêutica, você tem poder, tem poder. Quando você tem poder, você coloca a mão, é obrigatório a enfermidade cair em retirada, porque alguém carrega o poder. O que está nos faltando nos nossos dias é poder de Deus na nossa vida. A igreja precisa de gente cheia do poder. Tem gente que até tem, mas está adormecido, mas hoje ele vai acordar esse poder que tem. Hoje ele vai acordar esse poder que tem. Aí você fala assim: no passado eu já fiz, no passado eu já fui, no passado eu era. Jesus não trabalha com gente que vive no passado, Jesus trabalha com gente que vive agora. Eu quero te encher agora, quero fazer agora, quero fazer agora. Capítulo 4. Aí ele chega. Olha só que detalhe. Recebeu, levanta-se contra eles. Ele fala com autoridade. Versículo 31. O que é o 31? O 31 é o seguinte. Olha o que eles estão fazendo. E tendo eles orado. No recebeu em Atos 2, porque estava orando? Sim. 3, está orando de novo. 4, está orando de novo. Pegou gosto pela oração. Pegou gosto para ver milagre. Não quer viver vazio mais. Deus te trouxe aqui para dizer: eu não quero você vazio mais. Eu não quero você vazio mais. Fala com o teu irmão, fala assim: ó, Jesus, fala com ele, fala com a autoridade. Não quer ver você vazio mais. Porque a despensa do céu está cheia para derramar poder sobre a tua vida. Tem gente aqui que está sentindo essa graça. Pastor, você está na oração, está na oração, está na oração, está na oração. Quando você não ora, a primeira crise no casamento é chutar o balde e abandonar tudo. Pastor, quando a primeira crise que acontece, manda o menino embora de casa. Pastor, na primeira crise pega a carta da igreja e vai embora, porque falta de oração me gera desestabilidade. E aí qualquer coisa eu saio, qualquer coisa eu pulo, qualquer coisa eu vou embora, qualquer coisa eu fujo, qualquer coisa eu abandono, qualquer coisa eu rejeito. Mas quem ora suporta, quem ora suporta, quem ora suporta, porque a oração é suporte, porque a oração é suporte. Quem ora suporta. Aí mudou o cenário. Tendo eles orado, foi abalado o lugar. Em outra tradução, tremeu o lugar. Ai, Jesus. Parou para pensar que Deus fez em Atos 2, só que agora mudou. Não só, olha só, o lugar fez assim, ó. A expressão que é utilizada aqui é a expressão utilizada para terremoto. Eles estão orando. Daqui a pouco começam a perceber que na geografia onde estão, as coisas começaram a tremer. Já percebeu o que é que um terremoto faz quando passa? O que estava no lugar, ele tira do lugar. Olha o poder da oração. Coisas que estavam no lugar, a oração tem capacidade de tirar do lugar. Existe evidência para isso. Atos capítulo 16. Está Pedro,
Está melhor dizendo, Paulo e Silas estão orando e cantando, orando e cantando, orando e cantando, orando e cantando, orando e cantando. Mas chegando perto da meia-noite, o lugar tremeu, as portas se abriram e as algemas caíram. Está percebendo que se eles param, eles não vão ter o resultado. Se ele ora até 10, não tem resultado, porque o resultado está no virar para meia-noite. Tem gente que estava perto de receber as coisas abalando, mas parou nas 10 horas. Quem para nas 10 não recebe o abalo que está perto da meia-noite. Quem para nas 10, mas eu orei até 10h20, Deus diz, vai perto da meia-noite. Mas eu orei até 10h11, vai perto da meia-noite. Mas eu orei até as 11 só, vai até a meia-noite. Por quê? Porque daqui a pouco vai ter a algema que te segurava, não te segura mais. A algema que te prendia não vai te prender mais. Pastor, eu estou com medo. Pastor, eu sou travado. Quando eu pego no microfone eu tremo todo e não consigo. Pastor, eu ensaio em casa, só que chega na hora eu não consigo fazer, eu não consigo cantar, eu não consigo, eu sou bloqueado, eu tenho um problema de déficit de atenção. Sabe o que Deus está dizendo? Tudo que te travava não vai te travar mais, porque há um balançar de algumas coisas vão sair do lugar. Não é para você afundar, é para arrancar o que não presta, a corrente cair e você continua. Só quem vai continuar cantando, canta. Cadê o hino? Cadê o hino de glória? Cadê o hino? Cadê a música? Cadê a música? Cadê a música? Cadê a música que faz tremer no lugar? Oração e louvor. Quem para não vai perceber o que vai acontecer. Irmão, segura isso aqui que eu estou falando. Está perto de virar. A chave está pertinho de virar. Já está na maçaneta, a mão já está na chave. Só que se você para, não vai viver o que Deus tem. Aí você fala assim, ó, pastor, no Antigo Testamento tem evidência para isso? Mostro. Já caminho, para terminar. Cântico de Débora, capítulo número 5 de Juízes. Débora vai cantar, é um cântico. Os grandes gramáticos e grandes especialistas em hebraico dizem que é um dos textos mais antigos da Bíblia, Cântico de Débora. Olha o que ela vai cantar. Senhor, na tradução hebraica, Yahvé, quando o Senhor vinha de Seir, isso é, de baixo, da região sul, tu vinha para as campinas de Edom, tu pisava, o monte tremia e gotejava água. Deixa eu explicar para os irmãos entenderem. No mundo antigo não pensava como a gente. Eles entendiam que as nuvens estão sendo suportadas por montes. As nuvens do céu estão sendo alicerçadas por montes. Os montes são os pilares das nuvens. Se eu mexo no monte, eu mexo na nuvem. Se eu mexo no monte, eu mexo na nuvem. Então quando Débora canta, Senhor, o Senhor veio andando do sul e veio subindo para o norte. Quando o Senhor pisava na terra, os montes se mexiam e o céu gotejava água. Sabe o que acontece? Deus pisa na terra e o que está no céu começa a cair para a terra. Isso é tremer, que está acontecendo aqui em Atos Apóstolos. É aquilo que está em cima. Depois que Deus começa a pisar na terra, o que está para ser despejado vai cair sobre a tua vida. Ai, Jesus do céu. Sabe o que Deus te trouxe aqui para te dizer? Eu vou pisar na terra, porque tudo que está travado no mundo espiritual, tem mão para receber isso aqui? Tem mão? A oração vai fazer Deus pisar na terra, e tudo que estava travado vai começar a descer, e você vai receber de Deus. Finalizo. Agora, há um detalhe importante, Atos 4. Qual o detalhe, pastor? Ele diz o seguinte: e a multidão todos que criam era um só coração. O que é um só coração? É porque a igreja entendiam
E tem dia que eu recebi poder, só que o poder não é para nos dividir. O poder não é para destacar os bonitinhos da igreja e bonitinhas da igreja. O poder é para mim somar na tua vida e você somar na minha. O poder é para a gente se tornar um. E eu vou te falar, se tem uma coisa que nos faz tornar um, é a crise. Porque às vezes na crise, tem gente antes da crise, que é todo mundo, cada um cuida da sua própria vida. Mas na crise é o irmão trazendo um bilhetinho assim, ó, ora pela minha família, aí todo mundo começa a interceder. No vento, a gente acaba se unindo. Eu costumo dizer, quando eu morava no bairro anterior onde eu moro agora, dava uma enchente lá terrível. Tinha vizinho que a gente nem falava com ele. Uma vez a minha casa encheu tanto de água que chegou água no teto. E vizinhos que a gente nem conversava, nem ele conversava com a gente. Mal dava bom dia. No dia da enchente, todo mundo carregando móveis para cima e para baixo. Os vizinhos que você nem conversava, falavam assim, ó, quer ajuda aí? Porque a crise acaba nos unindo. Você vai perceber que uma das coisas que uniu essa igreja foi as crises. Porque as crises faz nós entendermos que sozinho não dá para enfrentar. Eu preciso de você e você precisa de mim. Tem gente sofrendo em um quarto fechado, porque não tem coragem de abrir o coração para falar com alguém que está sentindo. Eu preciso de você, você precisa de mim. Tem gente morrendo do nosso lado, não é porque a gente não percebe, é porque ele não abre o coração para falar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Tem gente do nosso lado que cada vez está caindo por buracos, se escorregando, e cada vez caindo no despenhadeiro, porque não tem coragem de abrir o coração e dizer o que está acontecendo. Deus está dizendo, eu preciso de você e você precisa de mim. Não é aqui para quem compete quem é mais santo, mais poderoso. Nós somos um juntos. Se o cordão de uma dobra às vezes é difícil de quebrar, imagina se Itacibá inteiro se junta e fala, quebra agora que eu quero ver, quebra agora essa igreja que eu quero ver. É irmã do ciclo de oração intercedendo, quando é o grupo dos irmãos, é o grupo dos obreiros intercedendo por jovens e adolescentes, é a igreja toda unida. Eu quero ver quebrar isso agora. É um só coração, põe de pé que eu vou orar, põe de pé. É um só coração e uma só mente, é um só coração e uma só mente. Quando um prega, o outro intercede, quando um canta, o outro intercede. É um só coração. Fecha os olhos que eu oro, fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos que eu oro. Até se tornar um, até se tornar um. Amém, obrigado. Até se tornar um, vai, fecha os olhos. Uma igreja que ora, uma igreja que ora, uma igreja que ora, uma igreja que ora, uma igreja que ora. Nós podemos trazer os melhores cantores, os melhores pregadores, podemos trazer tudo, podemos fazer os melhores eventos, os melhores teatros, mas se nos falta oração, não há poder de Deus, porque o poder só cai quando a gente ora. Nós precisamos orar a Deus, precisamos orar a Deus. Deus te vê quando você ora, Deus te vê quando você, mas eu estou sem força para orar. Eu te vejo assim mesmo, eu te vejo sem força, eu te vejo caído, eu te vejo gritando, me ajuda Deus. Eu te vi entrar naquele quarto, fechar a porta e não querer mostrar para ninguém que está sentindo dor, mas a alma está gritando. Eu te vejo quando entra naquele banheiro, liga o chuveiro para ninguém ouvir você chorar, e você vai lá e chora. Eu te vejo quando você é homem, que quer dar uma de fortão, não gosta de mostrar tuas dores. Eu te vejo chorando sozinho, e Deus está te dizendo, quem ora tem resposta, quem ora tem resposta, quem ora tem resposta. Ele é macia. Já pega na mão desse irmão de olhos fechados, vai, de olhos fechados. Eu já termino agora, mas há uma graça de Deus sobre esta casa, há um poder de Deus para ser derramado. Deus quer te destravar essa noite. E ora, vai, ora, vai orando, vão orando, vai, ora. Essa armadilha que estava preparada está sendo quebrada agora. Esse laço que estava na tua cabeça, eu corto agora. Olha aí, olha o renovo. O diabo não quer você desviado, porque desviado alguém te evangeliza. O diabo quer você morno, sem reação, não tem reação para nada, porque aí você está
parecendo crente, mas não é crente mais. Mas hoje, receba poder. Receba poder. Recebe, 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 recebe autoridade, recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe. Vai orando, 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 vai orando. Por isso eu vou orar, eu vou orar. É você orando em a tua casa. É você orando em a tua casa sendo resgatada. Vai orando, vai orando. Depois você abre o olho, depois você olha, depois você vê. Ora, 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 ora. Até sermos um. Até sermos um. Até sermos um. Eu não sou objeto da sua competição. Eu não sou teu rival. Eu não sou teu rival. Eu sou teu irmão. Eu sou teu irmão. Eu sou teu irmão. Ele para Siribicandará, Baixandaraia. É calaba. Vai orando, 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 vai, 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 vai. Jesus começa a batizar agora. Batiza, 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 batiza. Jesus começa a batizar agora. Batiza, batiza, Jesus, batiza, 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 batiza. Não precisa vir aqui na frente não. Aí no seu lugar, abre a boca da glória que vai descer. Eu vou poder, revestimento, graça, unção, autoridade. Vai, 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 ora, 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 ora. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Quem disse que você vai desanimar? Quem disse que você vai desviar? Quem disse que você vai parar? Quem disse que você vai voltar para trás? Vai nada. Jeová marcou esse compromisso para te encher aqui de novo. Olha ele enchendo. Olha ele enchendo. Tem gente que vai virar despertador do despertador. Vai acordar antes do alarme para orar. Ele é minha. Tem uma graça que toma esse altar aqui agora. É oração, é oração. Vai, ora, 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 ora. Esse medo, essa insônia que te persegue, esse medo que te persegue, você dorme, começa a ter pesadelo, não tem paz para dormir. Eu repreendo agora, espírito da morte que está falando no teu ouvido. Eu repreendo agora, espírito da morte, crise de ansiedade, eu te repreendo agora. Síndrome do pânico, eu te repreendo agora. Depressão, eu te repreendo agora. Receba, 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 receba. Eu vou orar, pois quando eu oro, enquanto a igreja ora, vai orando. Se tiver alguém para Jesus, corre aqui para o altar. Se alguém que quer aceitar Jesus, vem para o altar. Se tiver alguém que quer aceitar Jesus, vem para o altar. Vem para o altar. Se tiver alguém para Jesus, vem para o altar. A igreja continua orando. Há uma dimensão aqui, amigo Espírito Santo. Sereme. Há um renovo de línguas estranhas aqui nessa casa. Há um renovo de línguas estranhas nessa casa. Tem gente que só fala língua estranha no dia de culto de Santa Ceia, aí depois não fala mais, é um mês de novo. Eu quero te renovar, para você acordar com línguas estranhas nos lábios. Eleva-se, relemai. Eu estou te despertando agora para ler mais a minha palavra. Eu estou te despertando agora para buscar mais. Se tiver alguém para Jesus, vem para o altar, vem para o altar, vem para o altar. Vem receber esse poder, vem receber. Se tiver alguém para Jesus, vem. Hoje Ele está preenchendo o vazio da tua alma. Ele está preenchendo o vazio da tua alma. Ele está arrancando de você seus medos, gritos que o demônio disse no teu ouvido. Quem é você para subir de cargo nessa empresa? Quem é você para subir de cargo na igreja? Quem é você? Está se achando demais. Isso é conversa do diabo. Você é aquilo que Deus disse que você é. Você é aquilo que Deus disse que você já tem uma alma a notar. Vai orando, irmão, vai orando, vai orando. Depois tu olha, vai orando, vai, ora,
Ora, ora. O diabo está colocando quando você olha no espelho: eu sou feia, eu sou feio, ninguém vai casar comigo, eu vou ficar sozinho, eu sou não. Jesus está dizendo: você é aquilo que eu disse que tu és. Você não é o que a tua família diz que você é. Você não é aquilo que o histórico da tua casa diz que você é. Você é aquilo que o céu disse que você é. Vai, bora. Tem mais alguém para Jesus? Corre, porta, corre. Corre, porta, corre. Da minha vida, tá leve aqui. Eu já entrego o microfone. Tá leve aqui, tá leve. Tá leve. Tem uma graça sobre essa casa aqui. Jesus. Pastor, eu não suporto, eu não aguento. A unção está te capacitando. Eu achei que era o último culto. A unção está te capacitando. Eu ouvi tanta coisa. Desde pequeno eu ouço tanta coisa. Eu não sei que é um abraço de um pai e de uma mãe. Deus está dizendo: eu te abraço hoje. Eu te abraço hoje. Pastor, eu nunca recebi incentivo para nada, mas tu está de pé, está vivo, sem incentivo, sem tapinha nas costas, está concluindo, está vencendo. Pastor, para mim tudo é mais difícil. Tem problema não, é mais difícil, mas tu está de pé, está vivo, está crente. É o céu dizendo para a tua alma: você não precisa de afago de ninguém da terra, porque o céu já disse que as portas estão abertas para a tua vida. Enquanto você ora, treme tudo, treme tudo, treme tudo, treme tudo, treme tudo, treme tudo, treme tudo. Tem mais alguém para Jesus? Tem mais alguém para Jesus? Corre para o altar. Corre. Ah, mas eu já aceitei um monte de vezes. Tem problema não, vem mais uma vez. Olha quem Jesus chamou: Pedro. Jesus chamou Levi. Gente problemático, até se tornar um. Igreja, levante a mão assim. Nós vamos orar agora para essa jovem. Aleluia. Te amo, meu papai. Você está sentindo alegria de alguém que estava olhando lá de fora entrando? Minha jovem, você estava do lado de fora antes do culto. Agora você entrou para o culto. Sem ti eu sei que eu morro. Comemora como se fosse aquele que você ora. Como se fosse tua filha, teu filho, teu primo. Comemora. É alguém que estava fora do culto, entrou no culto agora. Jesus está dando acesso. Há uma unção que está aqui nessa casa. E eu dependo desse amor. Receba essa graça de Deus. Com a mão levantada, vamos orar agora. Pode continuar cantando, canta, que está lindo demais para Jesus. Minha jovem, levanta a mão. Meus problemas transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Todos os contratos no mundo das trevas caem por terra agora. Todas as algemas caem por terra agora. Pelo poder que há no nome de Jesus. Tudo que travava, segurava, cai por terra agora. Eu dependo. Tu és aquilo que Deus disse que tu és. Você não precisa se encaixar na moda de ninguém. Tu és amada do jeito que tu és. Tu és querida do jeito que tu és. Tu és filha do jeito que tu és. Tu és amada por mim do jeito que tu és. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, escreva o nome dela no teu santo livro. Para trás nunca mais. Da agora para frente e para cima. 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 Em nome de Jesus. Tua vida está selada no altar. Tu és o altar. Em nome de Jesus.
Receba sobre a tua vida uma vida nova, um tempo novo, uma autoridade nova. Receba um papel em branco para escrever tua história a partir de hoje, em nome de Jesus. E a igreja glória.